Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, Alex. E aí, Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado, aqui é o Alex. Eu tô bem sim, cara, e feliz de estar participando desse episódio para falar de um tema que eu gosto muito, fiz uma optativa na faculdade, só que é muito difícil. Hoje temos o prazer de receber uma pesquisadora, professora e youtuber. Sim, ela é dona do canal Bariogênese, um canal dedicado a compartilhar conteúdos muito bem explicados, é claro, sobre cosmologia. É a Larissa Santos. Tudo bem, Larissa? Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer ao convite. Estou muito honrada de poder fazer parte desse episódio do podcast de vocês. Perfeito. Antes da gente começar o nosso papo, temos que falar do nosso patrocinador, a Bertolli Engenharia Ambiental. Alex, fala pra gente da Bertolli. A gente tem que falar dessa grande empresa que é a Bertolli, está ajudando a gente, e ela é uma empresa que trabalha com engenharia e atua em todo o estado de São Paulo. E para fazer os serviços, entregar seus produtos, ela usa uma gama de equipamentos de geotecnologia. Eles trabalham com barragem, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido você, ouvinte, para ir lá conferir o site deles, é www.bertolliengenharia.com. Exatamente, Alex. Eles trabalham com RTK, drones, equipamentos de alta tecnologia, fazendo projetos de engenharia, trazendo soluções para empresas e para o agronegócio. Além do site, onde você pode pesquisar e conhecer um pouco mais do trabalho deles, eles têm uma presença muito marcante no Instagram, exatamente. Então, no Instagram, eles postam o dia a dia, né, dos profissionais que estão trabalhando, onde eles estão, quais os projetos que eles estão trabalhando. Então, se você que é estudante, está aspirando querer montar uma empresa ou conhecer de fato os serviços, você pode ir lá seguir eles, @bertolliambiental no Instagram. Então, o site deles é www.bertolliengenharia.com e o Instagram deles é @bertolliambiental. E claro, né, pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, estamos no LinkedIn, @ um papo sobre geotecnologia. Segue a gente lá e acompanhe os nossos conteúdos aí semanais que a gente posta sobre essa área que só cresce no Brasil e no mundo. Larissa, vamos começar do começo. Conta pra gente um pouco da sua história, da sua formação, né? Um pouco aí a sua trilha do sucesso, né? Então, para quem não sabe, eu sou física, né? Eu sou formada bacharel em física pela Universidade de Brasília. E essa vontade de estudar física caminha comigo desde a infância e foi aumentada aí pelo fato de ler bastante livro de divulgação científica, né, que a maioria das pessoas da área que são da minha geração acabaram lendo, que são os livros do Stephen Hawking, os livros do Carl Sagan, e eu cresci lendo esses livros que me guiaram para um bacharelado em física. Eu terminei o bacharelado na UNB e fui fazer um mestrado na área de cosmologia observacional lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, famoso, inclusive lançaram um satélite, fizeram parte do lançamento do satélite Amazônia recentemente, e fui fazer o meu doutorado em Roma, na Universidade de Roma. Fiquei por lá 3 anos de doutorado, também na área de cosmologia observacional. Fiz o meu primeiro pós-doc na mesma universidade. Pós-doc é o linguajar, né? É o meu primeiro pós-doutorado, a gente chama de pós-doc. E o segundo pós-doutorado eu fiz na Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Então foi uma caminhada, sair, né, de Roma para ir morar numa cidade do interior, digamos assim, da China, uma reviravolta. E depois disso fui pesquisadora associada por 3 anos. E, finalmente, hoje eu sou professora associada da Universidade de Hangzhou e trabalho basicamente na área de cosmologia em 2 telescópios que medem 2 observáveis diferentes, mas sempre em relação ao universo mais primordial. Que incrível! Ela fez a Rota da Seda, né? E ficou por lá, né? Ela fez a Rota da Europa, foi para a China e ficou. Você trabalha na China hoje, né? Hoje eu trabalho na China. Assim, a gente tem outras perguntas, mas assim, eu tenho uma curiosidade, né, de saber como que
como que é, né, a docência lá? Você fala inglês? Você fala um pouco de chinês? Dentro da universidade, fala-se basicamente o inglês entre os pesquisadores, os alunos. Então, eu leciono em inglês, me comunico em inglês com as pessoas, mas nas ruas, igual no Brasil, poucas pessoas falam o inglês. Então, eu uso meu mandarim arcaico e a linguagem dos sinais, linguagem universal dos sinais. Gente, sério, olha, dificuldade. é uma experiência absurda, né? Você está num país que tem uma língua super difícil, e além de a língua falada, a escrita também é muito difícil, é um alfabeto completamente diferente do nosso, latino, né? Então, além desses desafios, ainda tem mais esse da língua, né, Larissa? Sim, é um desafio. O chinês ele é bastante difícil. Eu me surpreendi, eu tentei aprender, mas assim, hoje em dia eu meio que desisti. Eu falo o básico, me comunico, consigo pegar um táxi, consigo ir num restaurante, eu consigo fazer coisas básicas do dia a dia e no supermercado, mas eu não consigo seguir uma conversa num restaurante entre amigos, por exemplo. Então, é só aquele mandarim de se virar mesmo e não passar fome. Mas acredito que os chineses gostam disso, né? Você tá se comunicando com eles, na língua deles, e com certeza, eu tenho certeza que eles gostam. Não, eles gostam. Toda vez que eu pego um Uber, eles passam 30 minutos comigo dentro do carro, tentando ter uma conversa meio Tarzan, mas dá certo. Para saber de você, né? Já que você sabe, é legal isso. Larissa, para a gente começar aqui com as perguntinhas, a gente tem que começar depois de você se apresentar, a gente tem que perguntar, né, o que é cosmologia, para o nosso ouvinte saber, e por que estudar cosmologia é tão importante, né? Então, o estudo da cosmologia, ele começa a ser levado mais a sério quando Einstein faz a sua teoria da relatividade geral, e a partir das equações de Einstein a gente pode começar a pensar mesmo em cosmologia como ciência, né? O que significa? Como que o universo evolui com o passar do tempo. Então, a cosmologia tenta explicar a evolução como um todo. E é importante porque tenta responder a perguntas que permeiam o nosso imaginário desde que o homem está sobre a Terra, né? De onde viemos, para onde vamos. Então, essas são algumas das perguntas que tentam ser respondidas pela cosmologia. A cosmologia tem vertentes? Você disse que você estudou cosmologia observacional, né? Quais são as outras vertentes da cosmologia? Normalmente, quando se pensa em cosmologia, se pensa em física teórica, porque eu acho que vem muito dos modelos cosmológicos, o modelo do Big Bang, por exemplo, e as pessoas confundem até às vezes o estudo de gravitação com o estudo de cosmologia, são áreas diferentes dentro da física. Tá? Mas a gravitação, a teoria de Einstein, por exemplo, a partir dela desenvolveu-se o estudo da cosmologia. E as pessoas pensam muito na cosmologia teórica, aquela que a gente senta ali mesmo e faz conta no papel, com modelos cosmológicos, contas matemáticas. E a partir aí de 1965, a cosmologia ganhou um novo foco, que é a cosmologia observacional, porque a gente consegue observar essa radiação que vem lá do universo primordial e que ela foi prevista pelo modelo do Big Bang. Essa é uma das evidências, inclusive, do modelo do Big Bang. E a partir daí a gente começou a desenvolver telescópios, satélites, para medir essa radiação que vem lá do universo primordial. E nós conseguimos medir ela com bastante precisão. E a partir dessas medidas, a gente consegue provar modelos ou excluir modelos de evolução do universo, mostrar quais as quantidades de matéria que está presente no universo, os constituintes do universo, né? Então, a cosmologia teve essa guinada aí no século passado e hoje nós contamos com dados observacionais para corroborar os modelos. Que é interessante que a gente pode considerar nova, né? Esse estudo e parte desse estudo vem pelo avanço da tecnologia, né? Sim, é bastante novo e com certeza, na verdade, a descoberta dessa radiação foi puramente acidental. Né? As pessoas estavam tentando medir a emissão da nossa galáxia, essa dupla de astrônomos, e eles acabaram medindo esse ruído no céu, eles achavam que era um ruído. E quando eles foram conversar com os cosmólogos, não é o ruído, nós estamos procurando por isso. E acidentalmente eles encontraram, o Penzias e o Wilson, né, encontraram
essa radiação cósmica de fundo, e por isso eles ganharam o Prêmio Nobel na década de 70, o Prêmio Nobel de Física. Falam que essa radiação de cósmica de fundo é aquelas TVs antigas, né? Ficava aquele chiado ou rádio sem estar conectado em nenhuma estação. É verdade? É essa a radiação? Parte desse ruído, sim, vem da radiação cósmica de fundo. Ah, tá. Agora para a pergunta mais técnica. Todo esse aparato tecnológico que foi sendo desenvolvido, o que conseguiu desenvolver de tecnologia que a gente aplica hoje aqui nas engenharias, digamos assim, aqui nas coisas que a gente faz aqui? O que essas missões que foram para outros lugares longínquos das galáxias, foram visitar os planetas, ou propriamente colocar o homem na Lua, o que isso trouxe de tecnologia para a gente aqui hoje? Quando vocês me enviaram essa pergunta, eu achei bastante interessante, e eu fui pesquisar lá no site da NASA, né? O que a gente pode ter de tecnologia prática aqui na Terra a partir dessas missões espaciais. E eu descobri algumas delas, né? Inclusive, se vocês quiserem deixar o link no podcast de vocês, mas eu vou citar algumas, tá? Primeira, câmeras de celulares, né? Ele disse que a partir da década de 1990, lá na NASA, eles começaram a trabalhar para criar essas câmeras pequenas para caber dentro da nave, né? E com qualidade científica. Hoje, 1/3 das câmeras dos celulares contém essa tecnologia que foi desenvolvida pela NASA para essas câmeras dentro das sondas, né? Aí eu vi também que tem tomografia, né? O programa espacial ele precisa de imagem digital muito boa, então a NASA também desenvolveu essa tecnologia que possibilitou hoje a criação, né, da tomografia na medicina. O tênis, o Nike Air, foi desenvolvido a partir da tecnologia dos trajes dos astronautas, tá? E os fones de ouvido sem fio também. A NASA desenvolveu para que os astronautas pudessem se movimentar com mais... sem prejudicar os movimentos, né, com mais liberdade dentro da nave, sem aquele monte de fio. Então, os fones sem fio também foram desenvolvidos pelos pesquisadores da NASA. Então, e tem bastante, eles deram uma lista bastante grande de coisas assim do dia a dia mesmo que nós utilizamos hoje e que foram desenvolvidos para as missões espaciais. Interessante, a gente vai deixar assim esse link na descrição do podcast para o pessoal que está ouvindo a gente aí acompanhar. Larissa, eu fazer uma pergunta... mas talvez, assim, entender um pouco mais, né, da sua trajetória e perguntar, né, por que a China? Você teve a oportunidade de vivenciar as realidades universitárias tanto do Brasil quanto da China, e você também citou aqui as realidades europeias, né? Então, conta pra gente essas diferenças, né, entre essas culturas. Vamos começar por aí, né? Por exemplo, uma diferença bem interessante, a China é um país muito exigente e com a concorrência muito alta. Então, eu vejo que é uma diferença muito grande com relação aos padrões, pelo menos aos padrões europeus, e posso dizer italianos, que eu passei uma parte na Itália, mais easygoing na Itália, né? E na China é uma concorrência bastante alta e uma exigência de trabalho muito grande. Então, se você não está acostumado a trabalhar sob pressão, a China não é um lugar para você. E sair da Europa para ir para a China realmente teve um choque cultural bastante grande, né? A gente está acostumado com a cultura ocidental, inclusive aqui no Brasil nossas influências são completamente da cultura ocidental. A gente escuta pouco falar, né, da China. Eu não sei a geração de vocês, mas na minha geração, na escola, no segundo grau, no ensino médio, hoje ninguém falava de China, não se estuda sequer história mundial, né? A história mundial resume-se à história europeia. Então, a gente não tinha muita informação a respeito da China. Eu comecei a ter informação a partir do momento que eu ia me mudar para lá. Hoje em dia fala-se muito mais de China, porque é, né, uma potência econômica, mas na minha época isso não era a normalidade, né? Então, foi um choque cultural, a gente não sabe muito bem o que esperar quando chegar lá, mas nada que que a gente não possa se adaptar, mas é bem diferente. É interessante você falar isso, né? A questão de gerações, né? Talvez aí
anos 90, anos 2000, a gente possivelmente não estava a par do que estava acontecendo na China, a gente realmente não tinha tanta informação. Mas o que acontece hoje é exatamente isso que você falou. A gente tem noção, a gente tem certeza do investimento pesado que a China faz na sua tecnologia, né? E aí a gente pode citar várias tecnologias. Mas a gente é um outsider, a gente é visto de fora. Você lá dentro, né? O que você percebe? Você percebe realmente esse avanço rápido, a passos largos? A China realmente está buscando ser potência, óbvio, ela já é uma potência, né? Mas se colocar ali como um dos maiores países na questão tecnológica? Olha, no meu canal, lá no YouTube, que vocês vão mencionar depois, tem um vídeo bem legal com o Sérgio Quadros, que foi o primeiro gerente do Banco do Brasil na China e especialista em economia. E ele deu uma palestra muito legal falando exatamente sobre isso, né? O polo está migrando para a Ásia, o polo tecnológico. E até 2028, a China é a primeira economia do mundo. Então, a hegemonia dos Estados Unidos já está caindo, inclusive nesse campo tecnológico. Se você for pensar, a China investe muito alto em tecnologia, educação, ciência. Então, por exemplo, se você for falar do dia a dia, praticamente as maiores cidades chinesas, elas são conectadas por uma malha de trem veloz. Entendeu? Você consegue fazer avião, você só pega para cruzar o país de um lado a outro. As pessoas viajam de trem veloz e, por exemplo, a distância você faz Xangai-Pequim, você consegue fazer em 5 horas em trem veloz, tá? Então é bem longe Xangai-Pequim. Então tá bem avançado mesmo tecnologicamente a China. Uma previsão também interessante é que até 2025 a China pretende ter 20% das frotas em carros elétricos. Tá? Isso é uma das previsões desse plano que eles fizeram para os próximos anos em tecnologia da China. Então, realmente, se você chegar em Xangai desavisado, minha irmã foi me visitar, uma história pessoal, ela foi me visitar, ela esperava, não sei. Outra coisa, quando ela chegou em Xangai completamente desavisada, ela ficou muito impressionada com a cidade. É uma cidade bem tecnológica. Legal, isso é legal porque a gente tem uma noção de filme, por exemplo, que a gente assiste, onde os chineses, orientais parecem pra gente subjugados, né? Mas na verdade é completamente o contrário. A China está avançando e muito. E na questão espacial também, né? Eu não sei se você é fã, se você gosta de séries, mas um tempo atrás eu assisti uma série que chama Space Force, do Steve Carell. Não sei se você já viu, que conta um pouco da história da... se você gosta de série de comédia, é uma série muito boa e mostra exatamente esse paralelo da briga entre a hegemonia espacial dos Estados Unidos com a China. É muito bom. E realmente, no final, né, a China dá um baile de tecnologia e é muito engraçado e mostra isso exatamente o que você está falando, né? Polos tecnológicos estão indo para a China. Até quando a gente estava na faculdade, né, Alex? A gente é de 2011, a turma de 2011 da cartografia, e na Unesp, todos os anos eles tinham turmas de mandarim. Então tinha uma seleção onde você podia lá, se você passasse na seleção, você ia estudar mandarim. E falava assim, gente, o mandarim é o inglês do futuro. Agora, sim, na questão espacial, também, né? Avanços absurdos com relação a isso. Eles estão investindo pesado também para dominar o espaço, né? Sim, a China já tem uma missão bem sucedida para a Lua, né? Foi recente, mandaram um robô. E agora eles tiveram a primeira missão 100% nacional a entrar em órbita de Marte. Então, eles estão realmente bem à frente. E não só está em órbita de Marte. A missão é mais audaciosa. Eles pretendem pousar na superfície marciana. Isso é bastante difícil. E em maio, mais ou menos maio, junho, nós teremos aí novidades. Então, estamos na expectativa para que seja um pouso bem sucedido da missão chinesa, também no solo marciano. Eles conseguiram ir para outro planeta muito rápido, né? E a gente tem que ficar prestando bastante atenção, porque a China, quando ela define um prazo, geralmente ela cumpre esse prazo. Ela consegue ter um planejamento muito bom tanto da questão econômica quanto dessa questão tecnológica, né? E aí, trazendo de volta aqui para o Brasil, você tendo essa visão lá fora, como você nota que é aqui? E também perguntar como que o chinês vê o brasileiro ou vê o Brasil, né? Olha, da mesma forma que nós temos pouca informação sobre a China, os chineses também têm pouca informação sobre o Brasil.
Em geral, para os chineses, se você é estrangeiro, você é americano. Olha só! Eles têm pouca ideia, assim, de outros, por exemplo, o Brasil. Eu conheço alguns chineses que vieram para o Brasil, moraram no Brasil, mas as pessoas em geral, né, nas ruas, têm muito pouco conhecimento sobre o nosso país também. Fica mesmo ali vinculado ao futebol, e porque tem muito brasileiro hoje do futebol na China, né? Jogando na China. E com relação à perspectiva tecnológica, o Brasil comparado com a China, momento de tristeza do episódio, talvez. Não, a comparação realmente não tem nem comparação. O Brasil, se continuar nesse caminho, as perspectivas futuras não são tão boas, né? Eu peguei um dado aqui que o Sérgio Quadros falou lá no meu canal. A China investe em pesquisa e desenvolvimento 2,5% do PIB, enquanto o Brasil investe apenas 1,3% do PIB. Então, é mais do que o dobro que a China investe em desenvolvimento e tecnologia. A China também importou 75 mil robôs da Europa e Estados Unidos entre o ano de 2016 e 2017. Nesse mesmo período, o Brasil importou 1.500. Então, é uma discrepância realmente muito grande. Então, se o Brasil continuar nesse mesmo passo, vai ser muito difícil vislumbrar um futuro promissor. Exatamente. A gente fez um episódio, a gente está gravando agora, o episódio nem saiu no ar, mas o pessoal que está ouvindo agora, esse episódio já está nas plataformas de áudio, que a gente conversou com a Adriana, inclusive participou do seu canal, Adriana Correia, da Agência Espacial Brasileira. Um abraço para ela se ela estiver ouvindo. Foi um episódio fantástico, assim. Mostrou realmente que o Brasil, ele tem, os cientistas brasileiros, né, tem esse anseio pela busca e para mostrar realmente que o Brasil é exportador de ciência, que conhece ciência, mas de fato, né, a gente entende que não é só isso que faz o país se tornar uma potência ou se tornar um país referência, né? Vai muito além da vontade, né? Vai questões políticas, financeiras, o investimento. Eu gosto muito de falar, né, do Brasil. Esse podcast tem como essência a divulgação da ciência brasileira, mas, Larissa, a gente tem que concordar com você. Estamos atrasados, a gente precisa de avanço tecnológico, a gente precisa de fato aí dar um pouco mais rápido para se tornar aí um país reconhecido, né, pela sua ciência. É só para falar que não é por falta de pessoas. No Brasil tem pessoas muito competentes, só que igual a Larissa acabam achando uma oportunidade melhor lá fora e opta por ir lá fora, tem mais coisa melhor lá acontecendo, né? O Brasil tem que investir, né? O Brasil tem que investir em ciência, tecnologia, educação. Então, o que falta para a gente é essa importância, dar importância para a ciência, né? Principalmente agora que estamos vivendo um período de bastante obscurantismo. Então, não é o pessoal, né? É a falta mesmo de uma cultura científica e de investimentos. É verdade, é verdade. Bom, nós queremos ouvir sobre Marte, mas antes de a gente falar sobre Marte, nós queremos ouvir um pouco sobre o canal, né? Sobre o canal Bariogênese. Conta pra gente, Larissa, um pouco desse projeto, até por questão de divulgação, né? Um canal super interessante, com conteúdo muito bom, muito bem feito, um áudio muito bom, né, para ouvir. Conta pra gente um pouco desse projeto. Então, o canal surgiu durante a pandemia, né? Esses momentos de ócio criativo, a gente consegue fazer... Somos irmãos, então. Nós somos irmãos. O Papo sobre Tecnologia foi mais ou menos assim também. Então, eu pensei... fazia tempo que eu estava pensando em trabalhar com divulgação científica. Inclusive, eu tenho um livro, né, publicado em divulgação científica, que foi finalista do Prêmio Jabuti no ano de 2017. E a partir daí eu já estava pensando em divulgação científica de uma forma a poder conversar com o público com um pouco mais de proximidade, porque o livro acaba não sendo tão próximo, né? E é difícil divulgar. Então, eu criei um canal para tentar passar um pouco desse conhecimento científico de uma forma mais simples possível, né? Dentro das possibilidades. Aí eu criei o canal e até então, faz uns 7 meses,
Estou tentando discutir um pouquinho sobre física, cosmologia, exploração espacial e assuntos correlatos. Muito legal. O canal dela, pessoal, é Bariogênese. Hoje conta com quase 4 mil inscritos, em mais de 16 mil visualizações. É um canal super legal, tem conteúdos lá periódicos. Mas eu queria saber o que significa bariogênese. Então, se vocês quiserem saber, eu recomendo que vocês assistam o segundo vídeo do canal. Vocês querem saber o que é bariogênese, pessoal? Assiste o segundo vídeo do canal. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse podcast, inclusive. E você cuida desse canal sozinha, Larissa? É você e você mesma que faz ele? Toca tudo, faz o vídeo, grava, edita? Eu escrevo a pauta, eu atuo, eu faço maquiagem, cabelo, figurino, edito, divulgo, a 1001 utilidades, né? É difícil, não é? É conciliar com o trabalho, não é? Meu trabalho de pesquisa normal, né? Eu tento fazer de segunda a sexta, aí sábado e domingo a gente trabalha no YouTube. Folga, nunca ouvi falar. Mas é gostoso receber os elogios, né? Isso é muito bom. Eu acredito que o seu canal já tá com mais de quase 4 mil inscritos, e acho que assim, já deve ter ouvido, né, muitos elogios, e isso dá motivação pra gente, né? A gente recebe algumas mensagens dos ouvintes e tal. É um motor aí motivador pra gente, né, Larissa? A gente precisa disso pra continuar criando conteúdo na internet, né? O que eu acho legal é que eu tô conseguindo passar uma mensagem a respeito de ciência. Eu vejo as pessoas interessadas, alunos de graduação, dizendo que estão se inspirando na minha história para seguir com a carreira de física. Porque as pessoas têm muito medo, né, de seguir uma carreira de físico dentro do Brasil, por exemplo. Então, ver histórias de pessoas que chegaram lá, motiva, né, os alunos e as pessoas, o público leigo em geral também, aprende sobre assuntos diferentes fora das áreas, então está sendo bem legal mesmo, as pessoas estão bem receptivas e eu estou gostando de interagir com as pessoas, apesar das poucas críticas. Nossa, tem crítica? Né? Não acredito. Nossa. Dica negativa? Meu Deus. Se bem que tem hater em todo quanto é lugar, né? Não, tem pessoas, não é nem hater, eu recebo às vezes comentários da teoria da conspiração, mas a gente releva, né? Putz, nossa, é verdade. Esse aí é pior que hater, né? É o terraplanista. Os malandrinhos. Ai. Mas, pessoal, o canal da Larissa é muito bom. Inclusive, lá tem um vídeo que você explica as várias missões de Marte, né? Faz um histórico bem legal. Mas antes de falar dessas missões, eu queria perguntar para você por que o homem é tão interessado em Marte? Assim? O que acontece com aquele pequeno planeta vermelho que o homem parece que incessantemente tenta achar alguma coisa nele? Marte é o planeta mais próximo da gente que tem a possibilidade de vida. Então, é por isso que ele é bastante interessante. As condições de Marte, elas podem se assemelhar a algumas condições extremas aqui na Terra. E nesses lugares extremos, os biólogos encontram bactérias, encontram formas de vida. Então, eu acho que Marte é bastante sedutor para os cientistas por causa disso, né? Porque as pessoas encontrar uma vida fora da Terra seria a maior descoberta científica da história da humanidade. Desde lá de trás já se cogitava ter vida em outro planeta, né? A gente esquece um pouco isso, mas assim, acho que minha mãe, quando ela foi estudar, naquela época acho que a geografia, para nós também o universo era a Via Láctea, né? A gente só foi descobrir que o universo não era só a Via Láctea algum tempo depois. E a gente às vezes esquece que antigamente o pessoal achava que Marte já tinha vida, Vênus já tinha vida, né? Talvez seja isso. Sim, essa discussão a respeito do tamanho do universo foi feita no final da década de 20. E as pessoas descobriram que o universo era maior do que a Via Láctea, né? Quando o Hubble apontou seu poderoso telescópio para o céu e descobriu uma estrela lá em Andrômeda. Então, lá no final da década de 1920. Então não foi isso. Minha mãe ainda teve a sorte de saber que a Via Láctea não era o universo, então. Achei que era mais antigo ainda. Então, a exploração de Marte, né? O foco principal é achar alguma evidência de vida.
né? Então, esses não sei quantos dinheiros eu nem sei contabilizar. E muito tempo, né? O Alex citou mesmo, né? A Larissa tem um vídeo no canal dela que ela conta todas as missões de Marte, né? E começou bem cedo essas missões, na década de 60. Então, o objetivo é esse. É procurar vida. Mas a gente pode citar algo como uma colonização. Tem um termo que eu li, mas eu acabei esquecendo, de terra, alguma coisa, esqueci isso. É transformar o planeta em terra, alguma coisa assim. Então, na verdade, um dos fatos que o Perseverance foi tão aclamado, para quem não sabe, é o robô, né, que pousou em Marte dos Estados Unidos, da NASA, recentemente, é que ele está carregando novas tecnologias. Inclusive, um dos robôs está carregando uma tecnologia para tentar transformar, usar o ambiente marciano, da atmosfera marciana, e transformar o dióxido de carbono, que é o maior composto da atmosfera marciana. Nós não conseguimos respirar o dióxido de carbono, né, o escapamento do carro, e transformar isso em oxigênio. Essa é uma das tecnologias que eles estão tentando testar em Marte para poder proporcionar missões tripuladas no futuro. E no futuro que eu falo, já na década de 30, 2030, meio de 2030. Então, sim, é um dos testes de tecnologia que eles estão tentando fazer com Perseverance. Caraca. Bom, daqui a pouco pode usar aqui já, né? Se a sonda de elétrica não pegar. Se os acordos de preservação do clima não forem assinados, provavelmente teremos que usar aqui também. E como foi a primeira missão bem-sucedida? Vai dar um pouquinho de spoiler do vídeo, não vamos contar todas as missões. Se você quiser ouvir todas as missões, vai no canal da Larissa. Mas conta um pouco pra gente dessa primeira. Como é que foi, né? Se teve problema, se foi muito fácil. Conta pra gente aí essa primeira missão. Não, a primeira missão que conseguiu chegar com sucesso em Marte foi dos Estados Unidos. Ela fez um voo de aproximação, né? Ela não entrou em órbita do planeta, ela fez um voo de aproximação e ela chegou em 14 de julho de 1965. Foi a sonda Mariner 4 e ela passou a 10 mil quilômetros de altura da superfície. E teve as primeiras fotos do planeta e tal. Mas antes dela foram várias tentativas fracassadas, não só dos Estados Unidos, como também dos soviéticos. A Rússia, ela tem alguma missão espacial para Marte ou não? Sim, a primeira missão que pousou em Marte foram dos soviéticos, em 1971. A Mars 3 foi a primeira missão que conseguiu pousar no planeta vermelho. É robô que a gente pode chamar, que pousou lá? Sim, os robôs. Tem os landers, né, que são só os veículos de pouso, e os robôs. Então, a NASA é famosa pelos robôs, né, que se deslocam na superfície. Esses robôs, eles funcionam até hoje ou não? Tem robô que caiu lá e que não funciona mais e tá parado, virou lixo? Não, os mais recentes, o Curiosity, o Opportunity, ainda estão por lá, batendo selfies e imagens. Então, mas eles estão bem longe desse robô que foi enviado agora, né, do Perseverance. É uma cratera diferente, porque outra razão do Perseverance ter sido tão aclamado e tão celebrado, ele pousou num local de difícil acesso, né, difícil pouso, que é uma cratera gezeiro. Então, usou uma tecnologia completamente inovadora para pousar ali. As outras missões não tinham condições de pousar nesse local, mas esse local é um local que tem muitas chances de ter evidências de vida microbiana num passado de Marte, porque pela observação das sondas, acredita que esse local tinha água no passado. E já tem foto, né, que já chegou aqui, que corrobora para essa evidência, né? Ali, algumas fotos ali com algumas rochas ali e tal, mostrando que realmente teve água ali, então parece que eles estão no lugar certo, né? Sim, a expectativa é positiva. E o mais legal desse último pouso foi realmente, né, a tecnologia foi um lugar muito difícil, e a tecnologia da nave, né, que fez o lançamento do robô, ficou procurando lá o melhor lugar para pouso, né? Então, não foi só lançar, criar um foguete e lançar o negócio e chegar lá e depositar. Tem muita tecnologia envolvida, né? Não só no Perseverance, que a gente vai comentar também, mas até chegar lá
achar o melhor lugar para pouso. A gente tem, né, vídeos que o pessoal que está vendo a gente pode procurar da nave que chega lá e é incrível, parece negócio futurístico mesmo, né? É legal que a gente consegue fazer um paralelo até com o que o Brasil acabou de lançar, o Amazônia 1, né? Todos esses lançamentos, eles têm uma grande vontade de descobrir coisas novas ou construir coisas que o país antes não tinha, né? Então, toda vez que eu ouço que os Estados Unidos mandou um robô para lá, que vai pousar em Marte, ele está testando um jeito novo de descer lá e colocar o robô e que ele não sofra nenhum dano. Quando lançaram a Amazônia 1, também o Brasil conseguiu fazer a plataforma de multimissão, né? Tem como você falar para a gente, Larissa, mais ou menos a importância dos países estarem tentando sempre dar um passo além do que ele já sabe para a tecnologia, se isso consegue chamar a nossa atenção, a atenção dos jovens, para ver se eles conseguem e tentam ir para esse meio da tecnologia, o que isso faz bem. Na China, isso é bem propagado. O desenvolvimento de tecnologias está totalmente ligado com o desenvolvimento econômico do país, né? Então, países que desenvolvem suas próprias tecnologias, eles são economicamente mais fortes. Então, a gente já vê isso em cenário mundial. Então, o Brasil tem, sim, que investir mais em desenvolvimento de tecnologias. Existe um pouco incentivo do nosso governo para as indústrias até desenvolverem tecnologias nacionais. Então, para o Brasil, realmente foi um grande passo, um grande ganho o Amazônia 1 ter entrado em órbita com sucesso de um satélite 100% nacional desenvolvido no INPE. Entendeu? Com colaboração de indústrias locais. Então, isso realmente é um grande passo para a gente. Então, é muito importante, sim, para um país esses desenvolvimentos, né? Desenvolver essas tecnologias. Interessante. Eu fiquei muito contente de saber, né, do Amazônia 1. É um projeto extremamente audacioso, 100% nacional, realmente trazendo à tona o que é a ciência brasileira, o que a ciência brasileira pode trazer. Mas falando de audacioso, também já se encaminhando aqui, né, para o final do nosso podcast, né, você citou do Perseverance, um robô extremamente sofisticado, algumas informações aqui, tem 23 câmeras, né, são vários conjuntos de câmeras aí para diferentes trabalhos. Tem radar de penetração no solo, tem 2 espectrômetros, um monte de coisa, tem até um drone. Então, assim, a gente pode dizer que esse é o mais audacioso, né, em se tratando da exploração de Marte? Sim, o Perseverance é bastante audacioso, não só por isso, porque eles fazem parte de uma missão maior da NASA que pretende coletar as amostras de solo e trazê-las de volta à Terra. Então, esse é a primeira parte, a primeira fase do projeto. Então, a ideia, o Perseverance foi com tubos, né? Tubos extremamente limpos a bordo, que a gente não quer também, claro, que a vida tenha se transportado da Terra a Marte, a gente tem um falso positivo, então eles desenvolveram uma tecnologia super avançada de limpeza mesmo desses tubos, e vão ser coletadas amostras, elas vão ser estocadas lá no Perseverance, esperando uma próxima missão para coletá-las e trazê-las de volta à Terra. Então, é inédito esse tipo de feito, então também por conta disso o Perseverance está bem à frente. Não é só o robô, é todo um projeto, né? Uma solução que eles criaram. Sim, é um projeto a longo prazo, um projeto que vai durar bem mais de 10 anos. Essa é a primeira fase do projeto. Então, meio que a gente já sabe mais ou menos onde que o homem vai pisar em Marte primeiro. Talvez seja lá, dá para buscar essas pequenas coletas aí. Tinha uma pergunta que eu esqueci. Do drone. Alguma missão específica, algum trabalho específico que esse drone pode fazer? A gente pode chamar isso de drone? Eles falam que é um helicóptero, né? O termo que eu escutei foi helicóptero. A ideia dele é analisar novas rotas e rotas mais interessantes para os próximos robôs. Então, ele vai fazer voos em Marte, que também é um desafio, né? Precisa de uma tecnologia, porque a atmosfera de Marte ela é menos densa que a nossa atmosfera. Então, voar em Marte é mais difícil que voar na Terra.
e sem contar as temperaturas também dentro da cratera, que podem chegar a menos 90 graus Celsius de noite. Então, é também o que dificulta o voo do helicóptero. Mas, então, teve todo esse desenvolvimento dessas novas tecnologias também para conseguir esse feito. E se der tudo certo, ele vai indicar aí rotas interessantes para os próximos robôs. Tem uma informação no site da NASA que o drone helicóptero, né? Ele não vai ser comandado daqui, né? Ele vai ser autônomo, 100% autônomo, mas em termos de locomoção, né? Quem que move, quem que cria as rotas? É um pessoal da NASA mesmo que manda essas informações para lá e ele faz essas rotas? Inteligência artificial, né? O robô é tudo feito em inteligência artificial. Como você falou, ele foi e encontrou o melhor lugar para pousar. Então ele analisa, ele recebe os dados, ele analisa os dados e ele escolhe. Isso que a inteligência artificial faz, né? É uma rede neural de computadores inteligente. Então, a gente só fica esperando realmente as imagens e as leituras dos sensores que está dentro do robô, né? Sim, até porque a gente não conseguiria controlá-los da Terra, porque existe um delay no sinal, né? A velocidade da luz é limitada. Então, seria impossível controlá-los da Terra. Então, a gente só fica aqui e espera as imagens. É legal saber que os Estados Unidos já está fazendo uns planos de logística lá em Marte, né, para saber a melhor rota para fazer as coisas. E, Larissa, a gente ficou sabendo que a China, foi comentado, né, também tem essa intenção de explorar Marte. Você tem algum detalhe sobre essa missão chinesa que você consegue falar? Então, o que eu sei é o que está divulgado na mídia, né? Eles estão orbitando já o planeta vermelho com sucesso. E a expectativa agora é para o pouso, porque 60% da tentativa de pouso são fracassadas. Então, é uma expectativa muito alta para esse pouso dos chineses. E como é a primeira missão deles, eles já chegando, né, com um orbitador e com um veículo de pouso. Então, entre maio e junho, a gente espera que o Tianwen-1 consiga pousar. Tem algum significado esse nome da missão? Pergunte aos céus, uma pergunta aos céus, um poema chinês. Que legal. Bom, a gente está aqui, né, finalizando o nosso papo, mas a gente também não pode deixar de lembrar, né, a gente fez aqui terminamos a nossa jornada, dedicamos todo o mês de março às mulheres das geotecnologias, fizemos aqui episódios focados em comunicação, episódios de empreendedorismo, conversamos com especialistas, né, com a Adriana, da Agência Espacial Brasileira, e hoje a gente termina aqui abrangendo, né, as mulheres na parte da pesquisa. Então, eu quero abrir, né, esse espaço para a Larissa deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, para a gente encerrar essa série. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite. Eu espero que nesse podcast as pessoas tenham tido vontade de aprender mais e buscar mais sobre ciência, tecnologia, desenvolvimento, se informar. Como diz um amigo meu da UNB, professor da UNB, informação não é conhecimento. Então, a internet está cheia de informação, mas a gente precisa filtrar essa informação e transformá-la em conhecimento. Então, eu espero que, com o trabalho de vocês e do pessoal que divulga ciência nas redes, as pessoas possam ter esse discernimento e que a ciência seja propagada. Perfeito, né? Com o nosso trabalho, né? Porque o teu canal também presta um serviço excelente de um tema pouco divulgado, digamos assim, ensino médio. Infelizmente a gente não consegue ver isso, pelo menos eu me lembro muito pouco, né, de cosmologia. E realmente a gente tem que fazer esse trabalho de divulgação para que as pessoas que ouvem a gente se sintam, né, à vontade e saber que existem profissionais que estão nessa área e mulheres também que estudam, que têm o seu mestrado, o seu doutorado, que vão para fora, que vão buscar o seu lugar. Para a gente aqui foi um prazer receber você. Você está no Brasil, né? Então, assim, quando você for para a China, leve os nossos cumprimentos aqui de um papo sobre geotecnologia para lá. Obrigada, gente. Eu queria deixar só um último recadinho para vocês. Claro, né? Se inscrevam lá no meu canal do YouTube
Eu também tenho a página do Instagram, que eu promovo um clube do livro. Então, todo mês a gente lê um livro de ciência, divulgação científica, ficção científica, e temos lives para discutir os conceitos lá no Instagram, com o mesmo nome, Bariogênese. E eu disponibilizei o meu livro gratuitamente na minha página da internet, para quem quiser baixar aí durante a pandemia, minha contribuição para deixar as pessoas menos ociosas. Ah, que legal. Tá Poxa, certo. eu vou divulgar nas nossas redes aqui, pode ser também? Claro, por Tá, eu vou favor. divulgar, vou pegar o link e a gente divulga sim. Pode deixar, esse aqui é o nosso trabalho. Vamos divulgar conteúdo científico, conteúdo bom para os nossos ouvintes. Então é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado vocês que nos ouviram até aqui. Até uma próxima. Valeu!